Então, Gabriel, você acha que nesse mundo artístico tem muita disputa de ego? Tem. Ainda mais quando o artista fica famoso, às vezes não sabe lidar bem com esse assédio dos fãs e tal, e se acha maior do que os outros, assim, até num caso mais grave de marra, né, de ego exagerado mesmo, não de disputa entre artistas, mas até do cara se achar uma pessoa acima do normal. Isso rola, não vou dizer que não é só no mundo artístico, pode ser no esporte, pode ser até no mundo empresarial, outras profissões. Em caso de muito sucesso, tem pessoas que perdem a humildade, né? Então você acha que o ego ele aumenta proporcionalmente ao sucesso? Com muitas pessoas, sim. Mas tem gente que também conheço que não tem trabalho de notoriedade, de fama, nada a ver, e já tem uma personalidade egocêntrica, né? Isso então já é da pessoa. E pode ser um cara com um trabalho bem anônimo e sem grana, mas que é super marrento, tem muito ego, isso aí, então não depende do sucesso. Mas o sucesso pode ser perigoso para despertar isso em algumas pessoas mais fracas, de repente, como eu falo, né, o poder muda as pessoas. Então é esse sucesso que eu estou falando, assim. O poder da grana, o poder das facilidades das coisas e tal. De repente o cara interpretar mal até uma gentileza das pessoas, né, e em vez de respeitar isso e retribuir, daqui a pouco acha que aquilo é obrigação, que todos têm que tratar bem, que ele é o cara e tal. Eu já notei isso, sim. Mas fala a verdade pra gente, você quando se vê assim na TV, você gosta de ficar se admirando? Não, eu sou bobo com o lance de surf, de ver a fotinho maneira, como qualquer surfista. Isso é uma coisa, pode ser um tipo de ego que hoje, como a gente está aqui fazendo a entrevista num ambiente de surf, né, nos bastidores do campeonato de surf, e acabei de encontrar o Sebastian, um amigo fotógrafo, e aquelas fotos. Então aí até hoje, então todo mundo tem algum tipo de vaidade, né? E pode ser uma besteira de um cara que fez uma jogada bonita no futebol e você viu, e tal, e até uma coisa meio de brincadeira. E aí tem outros que tem mais com a aparência, mais preocupação com a aparência ou não. Todo mundo tem um pouco. Eu não tenho muita dificuldade com isso, que o meu estilo é mais largado, assim, a calça jeans e tal, não tenho que pensar muito nisso. E o meu estilo, assim, digamos também, da minha imagem para o público, do que eu passo, não depende tanto do visual. Assim, não é um cara que tem que ser considerado bonito ou que tem um estereótipo X ou Y, tipo um cantor sertanejo que tem que ou um outro que é funkeiro ostentação, que tem que botar uma aparelho. O meu lance não depende nada disso, depende da ideia. Então ele não essa minha profissão, nesse caso, não me passou nada disso, de ter que, mas tenho que cuidar, só num nível normal, de uma pessoa que, de repente, também não vai sair pelado, mas eu sou mais largado, eu acho. Mas em algum momento o ego já quis subir a sua cabeça? Não, eu até dá vontade de tentar lembrar, né, de um exemplo, de um momento, mas nada que marcasse. Eu comecei a fazer sucesso com o primeiro disco, que foi uma febre, assim, na época, quando eu tinha acabado de fazer 19 anos. Foi bem cedo. E eu curtia muito, era um lance muito ligado na consciência, no lance das letras, do que eu precisava passar. Quando eu comecei a escrever os meus raps, era uma necessidade de falar aquilo. De falar do racismo, de falar da corrupção, de falar como é hoje. Às vezes pode ser até um tema mais alegre, uma coisa do astronauta, uma viagem, mas é uma coisa que vem por instinto, por impulso, uma coisa que não é programada, como eu vejo com algumas pessoas que falam assim, Gabriel, eu tenho uma banda, eu quero ser famoso, eu quero não sei o quê. E não falando mal dessas pessoas, mas tem gente que faz um projeto de vou ser famoso, pensando na fama. Eu nunca pensei nisso, era uma coisa mais da necessidade da comunicação. Então, quando eu fiquei famoso, febre, Gabriel,
era uma conquista importante para um próximo passo, que era tipo, conscientizar as pessoas e tal. Não era o auge, não era o que eu queria, era uma ferramenta para eu começar a trocar ideia mesmo com essa galera. E por outro lado, minha mãe já era famosa como jornalista, eu já conhecia muitos artistas famosos, atores. Ela também foi casada com o Marcos Paulo, que era famosão na época já como ator de novela das 8, sei lá. Então aquela coisa de chegar um fã, pedir um autógrafo, tirar uma foto, eu não achava estranho, porque eu já tinha visto com a minha mãe e com o cara, e que eu sabia que o cara em casa era um cara normal como qualquer outro, e ela... então quando chegaram em mim, também eu já tinha testemunhado bastante isso com a minha mãe. Então eu sabia que isso era uma coisa que não mudava nada, né? E o artista, assim, ele tem uma outra coisa que eu posso tentar ligar ao nosso tema aqui, que às vezes é a dificuldade de ouvir as críticas, porque ele está acostumado com muitos elogios, ao seu trabalho, muito carinho, muita vibe boa, que às vezes tem um crítico musical ou um cara que quer pentelhar e tal. Aquilo às vezes o cara não está tão receptivo a isso a gente tem que exercitar e falar, pô, nem todo mundo vai gostar de uma letra, de uma polêmica, de um tema, de uma discussão. Mas como eu também fiz letras polêmicas, já em vários discos eu recebi bastante críticas em algumas questões que eu levantava, e às vezes até tinha vontade mesmo de despertar isso. Então foi uma coisa que eu tive que aprender a receber também essa outra reação, porque a gente fica muito exposto, né, ao que é bom, e também um pouco a isso. A uma reação negativa também. E quando você faz um bom trabalho, você sabe que você fez um bom trabalho, você gostou daquilo, você costuma se parabenizar ou você quer se cobrar ainda mais? Não, eu acho que não é parabenizar, mas quando eu escrevo uma coisa legal, pode ser até um poema ou a letra de uma música, eu sinto assim, caramba, que maneiro, porque eu consegui, eu me emociono, me arrepio, eu sou muito sensível. E eu vibro, não é um parabéns assim, foda, tal, mas rola uma vibração, uma euforia assim, pô, que irado. Tanto também com o trabalho coletivo, não só uma coisa só minha, mas por exemplo, você faz um videoclipe com uma equipe inteira e cada um contribuiu muito bem para aquilo, e você vê aquele resultado, dá um orgulho, né? Que nem é só pessoal. O disco não é uma coisa pessoal, o disco tem cada músico ali, produtor, e você fica feliz, porque também é muito perfeccionismo, muitas horas de dedicação para fazer uma parada dessa. Então rola uma satisfação, claro, né? Mas eu não sei se eu ligaria a nossa questão aqui do ego, da vaidade, mas por um lado, eu acho que eu já vi, não sei se foi o Jô Soares ou alguém comentando com ele sobre isso, que esse pode ser um paralelo feito aí aos grandes atletas, por exemplo, um cara que é vaidoso, Cristiano Ronaldo, ou o cara que você vê que eu sou o cara, comemora os gols assim, mas essa pequena vaidade, assim, também pode gerar uma cobrança positiva por excelência, assim, falar assim, não, essa música aqui não tá boa ainda, porque eu tenho que ser bom nisso e tal. Então às vezes o cara tem um lado bom, de repente ele fala não, e às vezes eu já passei por uma situação que o diretor de uma gravadora aqui, foi a única vez na carreira que o cara soube me puxar um pouco até, digamos assim, pelo ego, pelo elogio, para me puxar mais no terceiro disco. Eu tinha feito o primeiro disco de sucesso, o segundo comercialmente foi muito mal. E eu gosto do disco, meus fãs gostam e tal, mas é uma outra questão. Comercialmente foi mal e até a turnê foi fraca porque o disco não tocou em rádio, não sei o quê. Para a gravadora, a função deles era fazer o Gabriel voltar a rolar bem e tal, e eles me explicaram isso abertamente, né, lógico. Eu também sempre tive a proposta de fazer o som para o público de massa, eu não queria nem quero ser alternativo demais, eu gosto de ser independente, de ser alternativo num certo sentido, não me vender e tal, mas sempre gostei de ter um alcance de massa, assim, eclético. E nesse momento da carreira, no terceiro disco, eu tava com várias músicas gravadas, sei lá, 15, 14 músicas.
e o diretor era meu amigo já, nunca tinha interferido em repertório, porque eu nunca precisei, nem deixaria, nem foi bem isso. Mas aí eu mostrei, ó, já tô a fim de gravar o terceiro. Aí mostrei umas músicas. E ali eu discordo até um pouco de algumas músicas que eram boas e ele achou tudo uma merda. Mas tinha ali Eu e a Tábua, Festa da Música, Pátria que Me Pariu, algumas que eu aproveitei. Mas ele botou uma pilha, falou, cara, isso aqui não tá bom, não tá no nível do Gabriel Pensador, do Retrato de um Playboy. Aí ele deu aquela elogiada para poder dar uma detonada. E ele me puxou nessa maneira que eu te falei, de falar assim, cara, você que fez essa música do Playboy, da Loura Burra, não sei o que, elogiando uma coisa que não tava ainda naquele nível e que não sei o que. Isso, se você analisar, o cara... o próprio artista pode ter, de repente, eu não acho que é ego, mas uma cobrança de qualidade que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. E ele não relaxar, né? Não relaxar. E ele achou que eu estava meio que relaxando, fazendo umas músicas, umas experiências, umas músicas meio assim, que era um pouco ansiedade, e era mesmo, de eu lançar logo o terceiro disco. Ele falou, não tá bom ainda. Foi a única vez que interferiram de uma maneira legal na minha criação. E o cara me botou pilha pra fazer mais. Aí eu fiz o Cachimbo da Paz, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, Mais Uma Dose, Bala Perdida, um monte de música legal, Pra Onde Vai, muita música legal, que eu adoro aquele disco, que é o terceiro disco, que bombou muito, foi 1,5 milhão de cópias. E a gente realmente, volta a dizer, o meu trabalho não é pensando em números, mas é pensando no alcance de público, e aquilo deu super certo, a pilha do cara foi boa. E aí, eu não sei, eu tô tentando achar assunto que tem a ver com essa questão que você tá abordando aí. O que mais alimenta seu ego? Não sei, eu acho que todo mundo gosta de elogio, não é, eu acho que como qualquer um, essa pergunta não de uma forma pessoal, mas o que alimenta o ego da gente é elogio, né? É até perigoso você acreditar muito, porque é onde os traíras vão mais, né? E a mulher sabe muito disso, porque a mulher venenosa, quando vai na outra, linda, não sei o que, e tá com inveja e tal. Tem muito essa coisa até boba de mulher, uma inveja até nada de tão maldoso, mas até num nível mais sério. As pessoas, quando querem puxar o tapete das outras, elas usam essa ferramenta de ir no ego do cara. Não, pô, você sabe que, pô, você, mas então vem cá e tal. E aí começam a iludir o cara, tá, claro, vamos. E depois é uma arapuca, né? E o que destrói teu ego? Não sei, acho que falsidade, né? Nesse sentido, quando você descobre alguma coisa assim, o que mexe mais com as pessoas é no âmbito dos relacionamentos, né? Então, assim, já vi muita gente se dar mal com isso, uma coisa meio falsa, uma coisa meio por interesse. Eu nunca, não citaria nenhum exemplo agora, assim, mas eu acho que seria uma resposta para isso. O cara destruir o ego é o cara achar que tá com alguém que gosta dele, não só no relacionamento amoroso, mas de repente tendo uma amizade num cara que é o cara que tá na aba, que é um aproveitador, um falso amigo, e aquele cara fala, o cara me considera pra caramba e tal. Ou então essa mulher, ela me adora, tá saindo sempre comigo, e quando o cara descobre que aquilo era uma falsidade, faz muito mal pro ego da pessoa isso. E por que sentir orgulho de si próprio? Acho fundamental, todo mundo tem que saber valorizar suas qualidades e manter e aprimorar, e também não deixa de ser uma forma de corrigir os defeitos e evitar, né, piorar, né? Porque a gente está sempre em transformação. Eu tenho um disco, e eu batizei o disco, né? Eu que criei a frase, que ele se chama Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu acho que a gente está sempre nessa mudança. Então, assim como os outros avaliam a gente também está sempre, até sem querer, vendo defeitos e qualidades.
Então, Gabriel, fala aqui pra gente uma mensagem pra essas pessoas que têm o ego super elevado, que se acham o último biscoito do pacote. É o que mais tem, né? Eu acho que é baixar a bola porque vai te fazer bem. Se inspirar nas pessoas simples, na pureza das pessoas que são realmente francas, que são realmente naturais no seu jeito de ser. Eu convivo com muita gente, né? Eu viajo, conheço pessoas importantes da política, do show business, do esporte, e conheço pessoas muito humildes, muito simples, de lugares bem distantes, de lugares, cidades pequenas, praias, pescadores, surfistas, e eu aprendi muito mais assim com essas pessoas mais simples, desde adolescente com a galera da Rocinha, por exemplo, do que com pessoas assim que têm esse ego inflado, que elas acabam ficando, por incrível que pareça, muito vazias e se atrapalham nos relacionamentos, até com filho, com pai, com mãe, é uma coisa que só te atrapalha, então não vale a pena. Eu lembrei aqui de uma frase, conversando com um amigo que eu fiz lá em Alagoas, que é um cara que é diretor de rádio e tal, um cara que tem um status, mas é um cara com um jeito simples e que sabe observar esse tipo de coisa. E me contou também, conversando sobre isso, de um dia que ele estava numa fazenda e aí tinha um cara, um peão da fazenda que estava falando que ia chegar um outro, que ia chegar um cara importante e tal, eu não lembro bem da história, mas aí esse meu amigo falou pra ele, por quê? Você vai ter um cara importante? Vai ser um cara importante? Alguma pergunta assim, e o cara falou assim, doutor, o importante não é ser importante, o importante é ter importância. E eu não soube explicar bem, mas no contexto que ele me passou, acho que fez sentido, que é você ter importância para um amigo, você ter importância para um parente, é você ter significado, você transmitir, aprender, ensinar na vida, porque é isso que a gente leva, trocar emoção, trocar sorriso, trocar choro, se arrepiar. E isso quando a pessoa tem uma preocupação muito grande com a vaidade, ou tem esse defeito até sem querer, ela bloqueia um pouco tudo esse outro lado que é muito bom, que vale muito mais. Ela cria barreiras, ela perde muita coisa. É isso. Convidar a galera para se conectar com a gente lá no Facebook, principalmente no Face. O Instagram tem o mesmo endereço, é Gabriel o Pensador Oficial. E Gabriel o Pensador Oficial. Esse nome é um nome que parece pretensioso, né? Gabriel o Pensador. Era uma coisa de moleque assim, de o Pensador. Mas é porque eu era tímido. E aí era uma maneira de assumir, assim, de tomar coragem para mostrar aquelas letras. Não, eu vou fazer isso mesmo. É o Pensador. E aí eu tomei coragem, comecei a distribuir panfleto contra o racismo e não sei o que, e resolvi vencer a timidez. Legal.